Nós estarmos sempre rendendo graças ao Senhor, cantando as suas maravilhas, louvando a esse Deus. Então, quando nós convidamos a igreja para louvar ao Senhor, é adorar ao Senhor. E nós faremos isso agora no formato de cânticos. Louvemos ao Senhor, um cântico conhecido da igreja, e nós louvamos ao Senhor, porque o nome do nosso Deus é santo. Louvemos ao Senhor. Nós também louvamos ao Senhor por conta de tudo aquilo que Ele é, todos os seus atributos em nossas vidas. O interessante é que, por mais que nós busquemos na palavra, por mais que nós tentemos aprofundar para tentar entender qual é o conhecimento, qual é a sabedoria, quão grande é esse Deus, nós não vamos conseguir conhecer. Nós vamos entoar o cântico agora, ó profundidade, e nesse ó profundidade nós vamos ver quão rico é o nosso Deus e como nós não podemos chegar até lá. É claro, porque Ele é Deus. Se qualquer um de nós tivéssemos esse conhecimento, também nos tornaríamos um Deus, ou pelo menos um semideus. E não é essa a intenção do nosso Deus, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é o nosso Rei dos Reis. É aquele que realmente faz a diferença em nossas vidas, porque por Ele,
por meio dele todas as coisas se fizeram. Vamos entoar esse cântico com a profundidade. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos, capítulo 6, vai ser projetado. Os irmãos que quiserem acompanhar na projeção, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem acompanhar a sua Bíblia também, fiquem à vontade. Atos, capítulo 6. E se algum irmão também quiser ofertar para o pastor Dirceu, no final nós vamos ter um cântico também com as mulheres, não é isso? Todas as irmãs? Né? Aí naquele momento, quem quiser ofertar para o pastor Dirceu, fiquem à vontade. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Então vai ser projetado, aí os irmãos fiquem à vontade. Obrigado, servo bom e fiel. Deus abençoe, irmão. Diz assim o texto: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Barmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus esteja aí falando aos nossos corações. Oremos. Pai, eu quero te louvar porque eu sei que até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações, através da tua palavra, através dos hinos, dos cânticos, mas continua, Deus, a ministrar em nossos corações a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra não volta vazia, por isso que o teu Santo Espírito venha preencher em nossos corações a tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode pôr o próximo slide. Não, primeiro. Isso, pode deixar aí. Irmãos, o Atos, capítulo 6, descreve a gênese do ofício diaconal, ou seja, o início do ofício diaconal. Mas eu não quero pregar hoje sobre essa ótica, mas sim o que Deus espera dos seus filhos, independentemente de cargo. Independentemente de cargo, o que Deus espera da minha vida e da sua vida. Jerusalém, lógico que eu não tirei essa foto da época de Jesus, eu tirei essa foto dessa época, Só que Jerusalém, gente, na época de Jesus, tinha em torno mais ou menos de 200 mil habitantes. Então vamos pegar aqui mais ou menos a cidade hoje de Rio Verde, mais ou menos, 200 mil habitantes, para os irmãos terem uma noção, mais ou menos, Rio Verde, imagina somente a cidade de Rio Verde, Jerusalém, 200 mil habitantes naquela época em que Jesus tinha sido assunto aos céus e os discípulos estavam ali. Jerusalém também era um centro religioso no primeiro século. É importante notar os principais eventos do início da igreja primitiva que aconteceram na cidade de Jerusalém. Vai lá, próximo. O que aconteceu nessa cidade tão importante? Em Atos capítulo 1, versículos 6 a 8, nós vamos ver que antes de Jesus ser assunto aos céus, antes de Jesus subir aos céus, ele passou as últimas instruções aos seus discípulos. Ele falou assim: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não saiam, fiquem em Jerusalém. No capítulo 1, no versículo 15, vai falar sobre o sermão de Pedro. Pedro falando acerca das Escrituras. No capítulo 2, nós vamos ver que o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida dos cristãos ali em Jerusalém. E no capítulo 2, nos versículos 42 a 47, os primeiros cristãos convertidos, eles viviam em comunidade. Olha como que Jerusalém, poderíamos dizer que foi a base da missão. Então Jerusalém era uma cidade muito importante. Próximo. Olha só. E além disso tudo, Jerusalém tinha uma assistência social importante. Os cristãos tinham um trabalho social fantástico, gente. Eles distribuíam alimentos diários, cestas básicas aos pobres que precisavam. Eles também ajudavam com esmola, roupas eram dadas aos pobres daquela comunidade. Então eles tinham um trabalho social muito bom, importante. Então era uma igreja ativa, não somente na palavra, mas também na assistência social. Próximo. A igreja, o crescimento da igreja. As evidências internas mostram que o crescimento da igreja no primeiro século, gente, foi assustador. O crescimento sucede depois de vocês lerem Atos. Gente, foi assustador, porque começou com um pequeno grupo de pessoas que se reunia. Depois vocês veem lá Atos 1,14. E esse grupo pequeno cresceu depois para 120, em Atos 1,15. E após o sermão de Pedro, após a descida do Espírito Santo, passou para quase 3.000
pessoas. Atos 2:41. E depois subiu para 5.000 homens. Então só de um grupo pequeno, logo já era grande demais. E a igreja ia se multiplicando. Próximo. Isso, volta só um pouquinho, pode deixar aí. Deixa aí. A igreja primitiva era composta de dois grupos. Os hebreus, como a gente acabou de ler, os hebreus eram cristãos judeus da Palestina, que falavam aramaico, e alguns também falavam hebraico. Tinha os helenistas. Quem que eram os helenistas? Eram judeus cuja língua materna era o grego. Eram judeus gregos, com toda a sua cultura grega. Imagine só a cultura grega dentro da igreja. Lembrando que os gregos eram idólatras demais. Em Atos 17 vai falar que lá na Grécia tinha tantos deuses que eles não poderiam falar mais de algum deus. Por quê? Porque eram muitos deuses. Então os cristãos se convertiam, mas alguns vinham com aquele ranço daquelas práticas. Então vamos lá. Uma igreja agora com quase 10.000 pessoas reunidas para adorar a Deus. Próximo. E nós vemos então as viúvas, as que moravam longe de Jerusalém. Eram particularmente mais carentes. Por quê? Porque elas viviam longe. Não tinha como participar dos cultos. Elas moravam mais ou menos 80 a 100 quilômetros. Naquela época não tinha carro. Então as mulheres tinham que ir a pé. Agora imagine você andar 80 a 100 quilômetros para ir no culto. Eu quero dizer que ainda algumas pessoas caminham 15, 30 quilômetros e vão a pé para o culto. Ainda hoje, mas na época de Jesus elas andavam 80 quilômetros. Nós não temos noção do que é andar 80 quilômetros, 100 quilômetros para cultuar Deus. Porque você já andou 80 quilômetros para cultuar Deus? De repente de carro sim, pega um ônibus, ou uma moto, mas a pé, eu creio que ninguém fez isso. Então nós não temos noção do que é andar a pé. E aquelas mulheres então longe, elas estavam sendo esquecidas. E é por isso que eu convido a meditar com vocês nessa noite no seguinte tema: o que Deus espera de nós. Em primeiro lugar, próximo, boa reputação. Capítulo 6, versículo 3. Só a parte A. Meus irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação. A igreja estava com um problema. E qual que era o problema? É que as irmãs longe, elas estavam sendo esquecidas. Os apóstolos já falaram: olha, nós não vamos lá, nós não vamos levar comida para elas, nós não vamos levar roupa para elas, porque o nosso trabalho é oração e pregar a palavra. Então, já que nós não vamos, nós estamos com um problema, a igreja está enfrentando um problema, o que nós vamos fazer então? Já que os apóstolos não iam fazer esse trabalho, eles precisavam de alguém. E é aí que eu vejo, irmãos, não precisa de cargo para fazer algo. E aqueles irmãos não tinham cargos, mas eles se pareciam com os apóstolos. Por quê? Porque os discípulos falam o seguinte: os apóstolos falam assim, escolhem dentre os irmãos que têm boa reputação. O que é boa reputação? É o conceito que alguém tem respeito na comunidade, é alguém que tem renome, estima perante as pessoas. E isso, você não precisa ser pastor, presbítero, diácono para fazer isso. Porque antes de ser pastor, antes de você ser presbítero, antes de você ser diácono, você precisa ter reputação. E é isso que Cristo espera do seu povo. Reputação, que você tenha reputação. Para quê? Porque ao você dizer que é cristão, você está levando o nome de Cristo para as outras pessoas. E ao fato de você levar o nome de Cristo para as outras pessoas, o fato de você ser cristão, as pessoas vão olhar para você diferente. E aí, quando você não goza de uma boa reputação, quem que sofre? O
E é por isso que os discípulos estavam preocupados em não colocar qualquer pessoa para fazer a obra do Senhor. Eu quero dizer para você que nesta noite, eu gostaria que você olhasse para dentro de você, eu gostaria que você refletisse nisso. E eu também. O que Deus espera do André, o que Deus espera do Dinho, o que Deus espera da Silene, o que Deus espera da Carta, o que Deus espera da Melissa, o que Deus espera da sua vida. Será que até aqui você tem boa reputação? Olha como que o Evangelho, ele quer transformar a vida. O Evangelho, ele não quer simplesmente que você ouve e fique por isso mesmo. O Evangelho tem que ter transformação de vida. Não tem como o Evangelho chegar na minha vida e na sua vida e não ter transformação de vida, gente. Se antes eu não tinha boa reputação, agora que eu tenho Cristo, então eu preciso adquirir essa boa reputação. E é isso que o Evangelho espera da minha e da sua vida. É isso que Cristo espera do seu povo. Não adianta nós falarmos muita coisa se o Evangelho não começar a ser praticado nas nossas vidas. Por isso, o que Deus espera da minha vida e da sua vida. Aquela igreja estava com um problema e precisava ser resolvido, mas como resolve o problema? E a primeira coisa, boa reputação. Uma boa reputação. Nós podemos classificar muitas coisas, mas ele começa a dizer boa reputação. De repente, se fosse você para escolher uma pessoa para fazer a obra de Cristo, qual a primeira palavra que vinha na sua mente? Olha, tem que ser o quê? De repente, a Tatiane vai escolher um membro da igreja para fazer uma obra. De repente, o que ela vai escolher para uma pessoa ser capaz para fazer tal coisa na obra do Senhor? E os apóstolos falam, boa reputação. E além de ter uma boa reputação, em segundo lugar, cheio do Espírito Santo de Deus. E no início da liturgia do Ministério Feminino, né? Eunice colocou que nós temos que ser cristãos cheios do Espírito Santo. Mas como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Como que eu e você, como podemos ser cheios do Espírito Santo? Já que as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo. Mas como? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Estevão. Depois vocês lêem o capítulo 7. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Mas a pergunta é, então como você pode ser cheio do Espírito Santo? Então a palavra de Deus, ela responde como eu devo ser cheio do Espírito Santo. Quando eu olho para a vida de Jesus. Jesus, ele estava intimamente ligado ao Pai. Ele estava intimamente ligado a Deus. 24 horas. 24 horas Jesus, ele conversava com Deus. Ele buscava o Pai. Ele conversava com o Pai. E Jesus, ele estava com uma dificuldade, ele parava, ele ia para o monte orar. Mas por que ele ia para o monte orar? Porque Jesus, ele não tinha tempo. As pessoas ficavam ao redor dele, as pessoas queriam tocar em Jesus, as pessoas queriam ser curadas e Jesus então operava milagres. E o que ele fazia então? Ele ia para o monte. O monte para conversar com o Pai, para ter um momento a sós com o Pai. Recarregar suas baterias. E é por isso que ele ia para o monte, porque era um momento que ninguém chegava lá. Então ele conversava com o Pai, ele tinha intimidade com o Pai. Então quando nós olhamos pessoas cheias do Espírito Santo, nós olhamos para Jesus. Eu não posso olhar para homens para ser cheio do Espírito Santo.
Eu olho para Jesus. E Jesus, então, ele tinha intimidade com o Pai. E o que Jesus gostava de fazer? Além de orar, ele gostava de estar na casa do Pai. Ele estava na sinagoga, lendo a palavra de Deus. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo quando nós olhamos para Jesus? Algo simples, estar na casa do Pai. É desejar estar na casa de Deus. É não ver a hora de estar na casa de Deus. Estar cheio do Espírito Santo é querer fazer a vontade de Deus, é orar. E quando eu estou cheio de Deus, eu quero mais as coisas de Deus. Quando eu estou longe de Deus, eu quero mais das coisas deste mundo. Então, quanto mais você está envolvido com as coisas do mundo, mais você quer as coisas do mundo. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais você quer Deus. Por isso que os discípulos, os apóstolos, falam assim: olha, escolhem pessoas cheias do Espírito Santo. Aquelas pessoas que querem realmente estar cheias de Deus. Aquelas pessoas que gostam de fazer as coisas para Deus. E estar cheio do Espírito Santo hoje não é você virar cambalhota aqui. Não é você ficar com as mãos para cima e fechando os olhos achando que você é mais espiritual que o outro. Isso não quer dizer que é santidade. Isso não quer dizer que é estar cheio do Espírito Santo. Deus, ele conhece o seu coração. Deus conhece a sua mente. Ele sabe se você está cheio do Espírito Santo ou não. Ele sabe se você busca ele ou não. Por quê? Porque nós comparamos as aparências. Na realidade, nós julgamos a aparência. Nós olhamos para a aparência. Deus, ele conhece o coração. Ele entra dentro da nossa vida e ele sabe se nós somos cheios do Espírito Santo ou não. E aí? Escolhe agora. Por quê? Porque Deus revela quem é cheio e quem não é cheio. Estar cheio, então, para você que quer estar cheio do Espírito Santo, simples, se envolva com as coisas de Deus. Tenha o desejo de ler, tenha o desejo de orar, tenha o desejo de vir à casa do Pai. E a luta e nós travamos uma luta de ter intimidade com o Pai. A luta que você tem, que eu tenho, que todos os cristãos têm, é estar cheio do Espírito Santo. A maior luta que o cristão tem é estar cheio do Espírito Santo. Porque se fosse fácil estar cheio do Espírito Santo, todas as igrejas estavam vivendo o céu. Se fosse fácil viver o Espírito Santo, se fosse fácil, todos nós estávamos alegres, desfrutando da presença do Pai. Mas é uma luta constante, porque a palavra de Deus fala que ter uma vida de santificação é um passo de cada vez, é subir o escada. E aí, estar cheio do Espírito Santo depende de você, não depende da igreja. Estar cheio do Espírito Santo não depende do próximo, depende de você. Estar cheio do Espírito Santo não é depender do outro, é depender da sua própria vida. Estar cheio do Espírito Santo não é depender do pastor. Estar cheio do Espírito Santo não é depender de líder de igreja. Estar cheio do Espírito Santo é dependência de você para com Deus. Estar cheio do Espírito Santo é você e Deus, independentemente de cargo. Porque aqueles homens, eles não tinham cargo nenhum dentro da igreja, mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus espera do seu povo. Em terceiro lugar, próximo, o que Deus espera da minha e da sua vida é que possamos ter sabedoria. Sabedoria para agir. Como vamos agir? Em meio às lutas.
E eu achei fantástico quando os discípulos, os apóstolos, falaram o seguinte: imagine a igreja com 10 mil membros, eles estavam tendo briga entre eles, um grupo sendo bem assistido, o outro grupo não. Os grupos dos hebreus eram bem assistidos, os grupos dos gregos, dos judeus gregos, não eram bem assistidos. Então ficava aquela onda, os apóstolos estão pendendo mais para aquele grupo, os apóstolos gostam mais daquela turma. E eles vão para os apóstolos, eles achando que os apóstolos iam ir lá. Os apóstolos, nós não vamos. Eles têm sabedoria. Porque eu fico imaginando, se fosse eu ia falar assim: fala aí que dia que eu estou indo lá. Os apóstolos falaram assim: não, nós não vamos. Nós fomos chamados só para orar e pregar a palavra. Eles agiram com sabedoria. Agir com sabedoria quer dizer que você não vai agradar a outros. E o que nós vemos hoje, as pessoas querem agradar pessoas. Hoje as pessoas estão muito sensíveis, elas não querem ouvir um não. Quando ouve um não, fica igual criança birrenta. Sai da igreja. Não conversa com o irmão, vira a cara para o irmão, porque o irmão falou não. Assim é, crentes birrentos em 2022. Precisam primeiro estar cheios do Espírito Santo, para depois terem sabedoria como lidar. E os discípulos, os apóstolos, assim: peraí, vão vocês, escolhem pessoas para irem fazer esse trabalho. A questão é: você sabe do que foi chamado para fazer a obra do Senhor? Você sabe se você foi chamado para fazer a obra do Senhor? Fica tranquilo, não é Covid. Hoje alguém espírita fica com medo, não é Covid. Precisa ficar tranquila, meu irmão. Fica tranquilo. Irmãos, você sabe no que você foi chamado para fazer na obra do Senhor? Você sabe no que Deus te chamou? De repente você fala assim: nossa, eu não sei no que Deus me chamou. Já estou com 70 anos de igreja, eu não sei. Nossa, eu tenho só apenas 3 meses de igreja, eu não sei. Eu tenho 1 ano. Não importa o tempo de igreja. Eu quero que você pense nisso. Você sabe na onde Deus te chamou para fazer a obra? Sabe por quê? Porque quando Deus te chama, pede sabedoria para Ele. Deus dá sabedoria a todos, deliberadamente, diz o texto. É só você pedir sabedoria. Você sabe, não quer dizer que você vai ser inteligente. Sabia disso? Você sabe, não quer dizer que você vai ter inteligência de saber tudo. Porque tem muitos sábios que não são inteligentes. Tem muitos inteligentes que não são sábios. Mas sabedoria é quando você sabe colocar em prática aquilo que Deus quer que você faça. E pedir sabedoria. É isso que nós estamos precisando. Para quê? Para como lidar com situações desse século XXI. Como nós vamos lidar com situações em 2022? Aquela igreja estava passando por um momento difícil, divisão de grupos. Se você já passou numa igreja com divisão de igreja, quando uma igreja, graças a Deus, aqui nós não estamos passando por isso, graças a Deus, espero que isso Deus preserve, mas eu já vivenciei isso, está sendo gravado, né? E aqueles irmãos vão lembrar em 1995, 94, na igreja Presbiteriana do Monte Carmelo. Nós presenciamos uma divisão, um grupo sai da igreja, e a minha família, meu pai ainda saiu com o grupo, depois no outro domingo meu pai voltou porque a minha mãe falou assim: eu não vou sair, você também não! E meu pai tinha ido no outro domingo com o grupo. No outro domingo, obedece quem tem juízo.
isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Do outro, meu pai voltou, quietinho, para a igreja. Estava lá. Aí depois meu pai, não, eu não concordo com eles. Eu, não concordo. Isso, mas lá em casa só nós sabemos quem que manda, né? Horrível. Uma igreja que se divide por opiniões humanas. Ah, eu quero assim, então não concordo com isso e racha a igreja. Por isso nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Para como lidar, não é Covid. Como lidar com essas situações. Como que nós lidamos com sabedoria? Como lidamos com situações que vêm nas nossas vidas? Eu sei que se eu falar para ele, Eliana, qual que é a sua luta? Não precisa falar não, mas você vai falar inúmeras lutas. E Deus tem que dar sabedoria. Se eu falar, Roberto, qual que é a sua luta? Você vai falar inúmeras também. E se eu perguntar para cada um aqui, nós não vamos sair essa noite. Porque cada um tem as suas lutas. E aí nós estamos reunidos dentro da igreja. E a igreja também tem as suas lutas. Precisamos pedir sabedoria para Deus. Próximo. E para concluir, o que Deus espera de mim e de você. Irmãos, não importa o que aconteceu com a sua vida ontem. Pede reputação para Deus. Senhor, me ensina a ter reputação. Transforma a minha vida para ter uma boa reputação, para que o teu nome não seja mais envergonhado, para que o teu nome seja exaltado. Senhor, que o teu nome seja glorificado na minha vida, que eu possa ter uma boa reputação. Senhor, que eu possa estar cheio do teu Santo Espírito, para que a tua palavra venha se envolver na minha vida, para que eu venha ter sabedoria para como agir. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós precisamos dessas três coisas? Sabe por que a igreja precisa dessas três coisas? Vamos ler todo mundo junto, versículo 7. Todo mundo. Sabe por quê? Porque a igreja teve problema. Eles acharam a solução. E a consequência disso foi o versículo 7. Todo mundo. Atos, capítulo 6, versículo 7. Tiago, vai lá no final. Lá no começo, quer dizer. No final não, no começo. Aí, mas desce um pouco. Um pouquinho? Isso. Começamos daqui, ó. Versículo 7. Quem quiser ler na Bíblia, quiser ler aqui, fica à vontade. Vamos lá? Qual que foi a solução dos problemas, a consequência da solução dos problemas? Todo mundo junto? Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A solução do problema? Resolver, escolher os 7 homens. Mas qual que é a consequência disso? A igreja crescia. Em palavra, lutas todas as igrejas vão ter. Dificuldades todos vão ter. Mas quando achamos a solução, crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Que a palavra de Deus venha crescer também. Em muitos anos de vida desta igreja. Amém? Amém. Nesse momento vamos ouvir um cântico com as irmãs. Grande é o Senhor, depois a bênção. Senhor.